Shalom, amados. O apóstolo Pedro dá uma orientação de fé, de caminhada de fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: revesti-vos de humildade. Ele dá um conselho para os jovens, para os novatos, né? Semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. A humildade é algo que nós temos que cultivar ela todos os dias. E ele continua falando de humildade no capítulo 6, versículo 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Todas as vezes que é colocado um desígnio de Deus por você, pela autoridade que é sobre você, ou sobre o Espírito Santo, ou aquilo que você leu na palavra, quando você estudou a palavra, e você se submete à palavra, se submete ao propósito de Deus, às vezes é difícil, às vezes contraria os seus desejos. Isso é se humilhar. Às vezes você precisa caminhar contrário aos seus desejos e à sua natureza, para que a natureza de Deus venha se manifestar em você. Você vai ver Jesus dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso. Aprenda de mim. A nossa natureza pecaminosa, ela tem que ser regrada de jejum, de oração, de disciplina, de leitura na palavra, porque senão nós não conseguimos adentrar nesse caminho de humilhação, de humildade. E então ele dá um conselho diferente. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, ele cuida de você. E às vezes Deus quer que nós entramos em algum lugar espiritual sem compreender humildade, você não entra lá. E depois que ele fala de você expressar aquilo que você precisa, que é tirar a ansiedade, ele diz: sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem ele pode tragar. Ele está dizendo: há uma guerra contínua. Todos os momentos, até o momento que você dorme, você está em batalha. Talvez você já teve experiências de acordar com um sonho de intercessão, um sonho de um aviso de Deus, um sonho que você acorda com ele, não tem mais sono. É o Espírito Santo dizendo: levanta, filho, levanta, filha. Estamos precisando orar, precisando determinar, precisando confessar a palavra, declarar a palavra em situação. E quando ele fala desse inimigo que é o adversário, que anda em derredor, buscando como leão, bramindo como leão, procurando engolir. A palavra tragar é engolir. Olha a comparação que o apóstolo Pedro faz do nosso adversário. Primeiro, que o leão é talvez o animal mais perigoso que existe. É uma figura de poder e de violência. Ele diz: olha, ele está buscando te engolir. Mas quando há humildade, então ele vai nos socorrer. Ele diz: o qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os nossos irmãos no mundo. Você queira ou não queira, eu preciso te avisar. Nós viveremos dias de aflição. Os ais de Deus já estão sobre a terra. O que você vai ouvir de agora para frente, principalmente em 2026, será muito forte. Viveremos uma adversidade como nunca vivemos, uma dimensão no espírito que ainda não vivemos. Por isso nós precisamos estar revestidos de mansidão, de humildade, revestidos da verdade. E quando nós compreendemos isso e entendemos, então vem de Deus o suprimento. Deus às vezes não dá livramento numa situação como você espera, mas Ele te dá capacitação para você passar aquela situação. Muitas vezes eu vi que Deus não tirou a situação da minha vida, mas Ele me capacitou para eu conseguir vencer.
Ele termina esse assunto dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Quando compreendemos isso, se aquele tempo Pedro já tinha uma visão da clareza das coisas que iriam acontecer, agora nós já estamos dentro desse tempo. Pedro estava dando uma palavra de direção e uma palavra profética. Hoje, algumas coisas nós não precisamos esperar mais, nós já estamos vivendo ela. São dias que se aproximam e virá o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia é um dia para os eleitos serem guardados, recolhidos, mas aqueles que não têm o Senhor vão se encontrar com o abismo, com o Hades ou com o inferno, melhor dizendo. E é um tempo que nós temos que vigiar o tempo inteiro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça e que repouse sobre ti a porção daquele que guarda, daquele que edifica e daquele que te dá direção. Deus te abençoe.